Bem-vindos. Vamos começando, como o Carlos disse muito bem, sem pressa, vamos começando. Em primeiro lugar, bem-vindo Carlos, dou as boas-vindas ao Carlos e agradecer o facto de ter aceito logo, quase de imediato, o convite da Slow Movement Portugal para estar presente nestas nossas primeiras conversas slow. Obrigada. Gostaria também de dar as boas-vindas a todos os participantes que estão connosco e são oriundos de vários pontos, várias zonas de Portugal, de norte a sul, mas também temos pessoas que nos estão a ouvir de fora do Brasil, várias zonas do Brasil, também quem nos vê, quem está connosco da Galícia e também da Argentina, Buenos Aires. Antes de passarmos à conversa aqui com o nosso convidado, Carlo Honoré, e eu sei que estamos todos muito ansiosos, eu estou muito ansiosa para conversar com ele, eu gostaria de não vos tomar muito tempo, mas de uma forma muito breve, fazer uma breve apresentação da nossa associação, da Associação Slow Movement Portugal. A Associação Slow Movement Portugal é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, enquadrada pelos valores do Slow Movement. Enquanto associação, nasceu há 10 anos, da qual Carlo Honoré é associado, é nosso associado honorário, e da qual Raquel Tavares, que estão a ver numa das vossas janelinhas, é presidente da nossa associação. É constituída por pessoas motivadas e sensibilizadas para as temáticas abordadas, com formação e motivação e com uma diversidade curricular e profissional, que são oriundas de diversas áreas profissionais e científicas. Convido-vos a conhecer a nossa página web, mas também as nossas redes sociais, onde nós vamos publicando e difundindo a filosofia slow. E como o que nos une é uma forte motivação para a divulgação do movimento slow em Portugal, decidimos iniciar esta dinâmica que denominamos Conversas Slow, que se pretende que tenha uma periodicidade mensal, isto é, todos os meses nós vamos convidar uma pessoa cuja filosofia slow a tenha inspirado e que nos inspire também pelo seu exemplo. Esta é então a nossa primeira conversa slow e o nosso convidado é Carlo Honoré. Uma breve apresentação do Carlo, depois vou deixá-lo que ele complete os dados que achar necessários. O Carlo Honoré é escritor premiado, locutor de rádio e palestrante do TED. Ele é a voz internacional do movimento slow. É, como irão ver, um homem inspirador, perspicaz, divertido, seja a dinamizar um workshop para um pequeno grupo, seja a falar num palco para milhares de pessoas. O seu público varia entre executivos e empreendedores, mas também professores, alunos e pais em diversas escolas do mundo. Viaja pelo mundo a ensinar as pessoas a diminuírem a velocidade e hoje viaja até nossas casas para nos ensinar, trazer algumas estratégias para nós também diminuirmos a nossa velocidade. Defende que no mundo viciado pela velocidade, desacelerar é um superpoder que todos temos. Os seus 4 livros foram publicados em 35 idiomas e chegaram às listas de best-sellers em muitos países. Antes de ser voz do movimento internacional Slow, exerceu jornalismo durante 10 anos. Portanto, bem-vindo, Carlo, mais uma vez. Há alguma informação que queira adicionar aqui à sua apresentação? Não, muito obrigado pelo convite, é um grande honor estar com vocês nesta primeira apresentação do Slow Movement Portugal. Eu também
estou ansioso por compartilhar ideias e estratégias e inspiração com vocês. Mas peço, de entrada, peço um pouquinho a sua generosidade e a sua paciência como é português, que está um pouquinho enferrujado. E se não encontrar a palavra em português, vou falar espanhol, que me sai muito mais, com muito mais facilidade. Mas vou tentar em português e pode começar com as perguntas. Ok, obrigada. Então, Carlos, antes de começarmos, eu gostaria já de lhe fazer um desafio. Pode ser? Então, muitos de nós que pertencemos à associação e que conhecemos a filosofia slow e falamos a outras pessoas sobre a filosofia slow, algumas delas interpretam a filosofia slow como sendo as pessoas fazerem as coisas muito devagar, a ritmo de caracol, e que para se ser slow é preciso viver isolado de tudo e de todos. Eu gostaria que nos ajudasse a desmistificar este conceito slow. O que é isto do conceito slow? Eu acho que qualquer conversa sobre o movimento slow sempre começa falando da linguagem, não? Das palavras, porque a palavra, como você acabou de dizer, tem um sentido profundamente pejorativo, não? Negativo. As pessoas veem o slow, o lento, o devagar, como sinônimo de coisas muito, muito negativas, como estupidez, falta de energia, falta de modernidade, etc. Então, desde o princípio, se você está tratando de promover a ideia do movimento slow, tem que explicar a palavra e dar à palavra outro sentido, um sentido mais matizado, pode dizer, com mais colores, mais graus. E explicar às pessoas que lento, slow, eu acho legal usar, sobretudo se você está promovendo o movimento slow fora do mundo de fala inglesa, em português ou em espanhol. Você pode usar a palavra slow em vez de usar a palavra lento, a palavra devagar, porque assim é uma coisa quase importada, não? E em muitos desses países as pessoas têm um certo respeito para as importações linguísticas anglo-saxonas. Então, usar a palavra slow em lugar, ao princípio, usar a palavra slow e explicar que é slow com a maiúscula, não? Com a S grande, não? Que não significa lento no sentido tradicional da palavra, mas bem uma filosofia mais ampla, mais grande, maior. Significa não fazer as coisas, como você dizia, não fazer tudo ao ritmo da tartaruga, que seria totalmente absurdo e extremista. Eu não sou extremista, eu gosto muito da velocidade. Às vezes mais rápido é melhor, mas não sempre. É importantíssimo subrayar mostrar, explicar que slow significa buscar o ritmo adequado, o tempo justo, como dizem os músicos. Então, às vezes, você tem que ser rápido, mas outras vezes tem que ser mais lento. E é uma questão de jogar com toda essa gama de ritmos, de velocidades, de música, não? E quando você consegue mudar de velocidade e escolher a velocidade adequada, apta para cada momento, você vai ter mais produtividade, mais alegria, mais saúde, mais criatividade, etc. Mais conexão humana com as outras pessoas. Então, eu acho que o ponto de partida é sempre explicar as palavras, porque se você pode, para mudar a mentalidade das pessoas e a opinião, você tem que mudar o entendimento das palavras.
a palavra é uma boa uma ferramenta, não? Como ferramenta, sim, para uma boa arma, que soa um pouco militar, mas para mudar ideias, para mudar mentalidades, para abrir os olhos das pessoas. Então, ok. Então, o que me estava a dizer, do que percebi, slow é o equilíbrio. É o equilíbrio. Slow, equilíbrio. É uma ideia, no fundo, muito simples. Buscar ou procurar o ritmo adequado. Uhum. O equilíbrio também é outra forma, outra maneira de explicar a mesma filosofia, o mesmo credo. Mas é uma ideia que também está ganhando terreno no mundo empresarial, do business. Também a revista O Economist, a famosa revista The Economist, publicou um informe, um estudo sobre o ritmo do mundo laboral e de trabalho no mundo. E o último parágrafo, não? As últimas duas linhas daquele informe, daquele estudo, foram esqueça a aceleração frenética, o dominar o relógio do business, vá sobre saber quando ir rápido, que todos sabemos, porque é um pouco a cultura dominante, mas também quando ir lento. Então, inclusive a revista O Economist, que está chegando à mesma conclusão. E a revista Economist não é uma revista de acupuntura ou budista, é a Bíblia das pessoas mais empreendedoras, mais ambiciosas, mais rápidas do mundo, chegando à mesma conclusão, que a lentidão, essa magia de mudar de velocidades, de saber quando canalizar a tua tartaruga interior, é um superpoder, como você disse. Muito bem. Então, Carlos, antes de liderar o movimento Slow a nível internacional, o Carlos dedicou uma década a trabalhar como jornalista. Como é que a filosofia Slow entrou na sua vida? Como é que sentiu que a sua vida tinha que mudar? Qual é que foi assim o ponto de viragem para o equilíbrio, para o abrandamento? Isso, eu entendo. O jornalismo já é pela sua natureza, é uma profissão bastante acelerada. E eu também nasci uma pessoa bastante acelerada, então tinha uma vida muito rápida, mas gostava e não tinha problemas de saúde, tudo ia bem em termos de trabalho, etc. Mas quando o meu primeiro filho nasceu, mudou tudo, não? Eu acho que para muitas pessoas é a chegada do filho, de um bebê, não? Que cambia tudo, que muda tudo, não? Porque os meninos não nascem viciados da velocidade, não nascem com essa obsessão ou essa relação malsana, neurótica com o tempo. Não nascem com pressa, é alguma coisa que nós impomos neles, colocamos neles. Então, o que aconteceu comigo? Eu levei-me em conta que tinha perdido o caminho quando comecei a ler contos para fazer dormir o meu filho. E naquela época eu era incapaz de desacelerar, incapaz. Então, fazia uma leitura dinâmica de Branca de Neve. A minha versão de Branca de Neve tinha apenas 3 anões. E estamos sempre em batalha, brigando. E um dia eu ouvi falar de um livro titulado Contos para Dormir em 1 Minuto, Branca de Neve em 60 segundos. E a minha primeira reação foi: eu tenho que conseguir comprar esse livro agora. A Amazon entrega com drone. Mas, graças a Deus, tive uma segunda reação que foi bem diferente e muito mais humana. E me disse:
até onde cheguei, realmente quero seguir por este caminho, fazendo tudo a toda velocidade, porque minha vida tinha se transformado em uma corrida contra o relógio, até nos momentos mais íntimos. E eu acho que para muitas pessoas precisa um choque ao sistema, não? Uma faísca, não? Algo que te faça abrir os olhos e dizer eu vou demasiado rápido demais. E para muitas pessoas essa chamada de atenção chega em forma de doença. Eu tive a sorte de que na minha vida chegou como essa epifania com Branca de Neve. E isso foi, para mim, foi o ponto de inflexão. Comecei a mudar tudo na minha vida e também lancei a investigação que me levou a escrever devagar o livro. Okay. E nessa altura, que estratégias é que usou? Foi fácil desacelerar? Não foi fácil. É fácil? Não é fácil. Eu acho que uma das grandes ironias deste momento é que somos tão impacientes, temos tanta pressa, que inclusive queremos desacelerar rapidamente. Então as pessoas dizem, eu gostaria de cultivar a tranquilidade, a serenidade interna do Dalai Lama, mas quero consegui-lo amanhã. E não funciona assim, é impossível. É um processo de largo prazo. E sobretudo porque tem uma dimensão de adicção, de vício aqui. É um vício, somos viciados à velocidade, à pressa, não? É um vício físico, químico, filosófico, emocional, existencial. E leva tempo, não? Escapar, fugir de curar-se de um vício. E sempre no princípio tem momentos de, como se chama, síndrome de abstinência, não? Você sabe na cabeça que te faria bem frenar e ir mais lento, ir mais devagar, mas o seu corpo, a sua mente, você tem costume de ir muito rápido. Então, sempre ao princípio tem problemas, tem obstáculos, né? Não é fácil. Mas não é fácil, não é a mesma coisa que não é possível. É possível. E se uma pessoa tão rápida como eu é capaz de fazer isso, de reconectar com essa tartaruga interior, qualquer pessoa pode lográ-lo. Ok. E então é um processo. Desacelerar é um processo. É um processo de pequenos passos também. Eu acho que isso é fundamental. Você tem que... E também fazer experimentos e projetos pilotos, provar coisas, provar uma semana sem... apagando o celular. Estar offline, não é? Offline. Estar offline durante 2 horas cada dia. E depois de uma semana, fazer uma pequena reunião pessoal e ver como foi. Gostei, posso modificar, passar a 3 horas, 1 hora pela manhã, etc, etc. Então, é sempre um processo sem fim. É um processo eterno, porque eu também continuo modificando a minha desaceleração. Porque o mundo muda, as circunstâncias mudam. Eu acho também que o vício sempre está conosco, sempre está aí, sempre existe a tentação de regressar, de voltar para esse frenesi de antes. Então, você sempre tem que estar atento ao perigo de cair na mesma armadilha de velocidade de antes. Exatamente. Então, Carlos, da última vez que estive em Portugal, presencialmente, penso eu que creio que foi em 2019, na sequência de um estudo
que a Universidade Católica Portuguesa desenvolveu a pedido da Herdade do Esporão, que versava sobre quais as vantagens de um estilo de vida mais tranquilo e qual a sensibilidade dos portugueses para este assunto. A principal conclusão deste estudo foi a de que quem abranda tende a ser mais feliz. Para os nossos participantes, e quem não conhece em específico o estudo, eu gostava de lhes dar alguns dados quantitativos. Isto é, o estudo demonstrou que 82,2% dos portugueses desejam adotar um estilo de vida mais calmo. Então, na perspectiva do Carlo, quais são as vantagens desta adoção de um estilo de vida mais calmo? É uma lista muito longa, mas antes de falar das vantagens, eu gostaria de acrescentar alguma coisa. Seria interessante fazer essa sondagem agora, depois, durante a pandemia. Eu acho, eu estou quase seguro que a cifra, o número seria ainda mais alto. Mais não? Eu acho que muitas pessoas vêm aprendendo as vantagens da lentidão, porque a pandemia ha forçado o mundo a desacelerar e estamos passando por um grande, como se diz, um taller, workshop, como um workshop obrigatório mundial de lentidão. E é um momento tenebroso, é um momento muito doloroso para muitos, quase para todos, não? Para todos, mas também eu acho que tem várias lições positivas nessa experiência. Volto à pergunta, quais são as vantagens? Eu acho que a nível de saúde física, obviamente se você está morando a um ritmo mais humano, mais lento, é melhor para a saúde, tem menos estresse, a nível de wellness físico, isso aumenta. Também existe um vínculo muito forte e muito íntimo entre a criatividade e a lentidão. E todos os grandes artistas e científicos e pensadores da história humana sempre falaram disso, não? Que a importância de momentos de silêncio, de reflexão, simplesmente de não fazer nada, que é uma coisa profundamente contracultural nesta sociedade que está obcecada com conseguir mais e mais coisas sempre em menos e menos tempo. É um pouco um paradoxo, não? Fazendo menos e tomando pausas, etc., faz com que você seja mais produtivo e mais criativo. Então, essas são outras duas vantagens. Eu acho que também a saúde mental, o emocional, temos mais felicidade, não? E eu acho que uma das coisas que sacrificamos no altar da velocidade é a felicidade. E as pessoas que conseguem reconectar com a tartaruga interior, sempre falam disso, não? É quase a vantagem no topo da lista, não? Que se sente mais à vontade, mais bem no seu corpo, na sua pele, e mais feliz, porque estão vivendo em lugar de correndo. Outra coisa é as conexões, as relações humanas, a amistade, o amor, o trato com o vizinho, todas essas coisas dependem de tempo. Não, vivemos agora numa sociedade onde, inclusive, tentamos acelerar as relações humanas. Então, você vê, por exemplo, as aplicações, as apps, dating, Tinder, temos, não sei, 3.500 amigos em Facebook, mas isso é colocar a quantidade antes da qualidade. E eu acho que explica um dos grandes paradoxos do mundo moderno, é que estamos mais conectados eletronicamente que nunca, e temos mais amigos que nunca, mas nos sentimos
mais solos, mais solitários que nunca. Então, recuperar a conexão profunda humana, eu acho que é uma das grandes vantagens do movimento slow, do credo slow. Outra coisa, para muitas pessoas, uma vida acelerada, uma vida de estimulação constante, de distração, de corrida, de sempre correndo, é uma forma de fugir de uno mesmo, não? De tapar, de evitar as grandes perguntas, como quem sou, qual é o meu propósito neste mundo, que posso fazer para ser melhor pai, parceiro, cidadão, etc, etc, não? Uma vida rápida, uma vida hiper estimulada, hiper estressada, e termina sendo uma vida superficial, tocando apenas a superfície das coisas. Quando você ralentiza, quando você desacelera, entra no fundo das coisas, você vai profundo. Eu acho que é uma boa metáfora também para tudo. Que lento, slow, é profundo. Fast, rápido, é superficial. Outra coisa, última, bueno, hay a lista é muito imensa. Mas uma mais uma. Eu acho que também que recuperamos com uma desaceleração a nível individual, mas também coletivo, recuperamos a solidariedade, porque também eu acho que a velocidade, uma vida rápida, acelerada, é uma vida individualista, uma vida egoísta. Só quando desaceleramos e encontramos um ritmo mais lento, mais humano, é quando conseguimos nos conectar com as outras pessoas. Eu acho que, espero que seja uma das aprendizagens que a gente faz desta pandemia, não? E a importância de... neste momento eu estou pensando muito num provérbio africano que sempre me gusta, que eu sempre gostei muito, mas estou pensando muito neste provérbio ultimamente. O provérbio diz algo assim como: se você quer ir rápido, vá solo, vá sozinho. Se você quer chegar longe, vá acompanhado. Eu acho que é uma muito boa mensagem para o mundo pós-pandemia. Estamos em plena pandemia, mas espero que sigamos e continuemos com esse sentimento no futuro. E esta reflexão interior. Do que eu retive, do que o Carlos disse, portanto, slow é passar do modo fazer para o modo ser. Passar do modo fazer, deixar de estar no modo fazer para o modo ser. Sim. Isso, porque somos seres humanos, não somos fazeres humanos. Exatamente. Mas o que aconteceu no último século, não? Nós convertimos em fazeres humanos e estar ocupado, estar com a agenda lotada, cheia, passou a ser um prestígio, né? E sentimos vergonha, não? Quando não estamos ocupados, quando não estamos fazendo coisas, conseguindo coisas, emoção em ação. Eu gosto de fazer coisas, tem que fazer coisas, faz parte da vida, mas há que voltar a essa palavra mágica e clave que você citou no princípio, o equilíbrio, não? Você tem que ter momentos de rapidez, de estar conectado, de estar fazendo coisas, mas também você tem que ter momentos de estar parado, de estar descansando, de estar na maca, não? De tirar na rede, e depois para recarregar as pilas, para poder voltar aos momentos mais rápidos, com mais energia, mais
focus, mais concentração, mais... Termos tempo para nos dedicarmos a nós também, a nós. Deixarmos de pensar só nos outros e pensarmos também em nós. Sim, e conhecer-nos, nos conhecer também. Exatamente. Autoconhecimento, porque é outra coisa que perdemos, não? Nesta corrida, não? Contra o relógio, e o autoconhecimento. Nós desconectamos do nosso próprio ser. E a mente, a cabeça, o cérebro fica aí, o corpo desconectado. Uma das grandes vantagens também do movimento slow, de viver com esse espírito slow, essa filosofia, que você reconectar o cérebro, a mente, não? A mente com o corpo. E também com o espírito. E isso é o objetivo número 1 do ser humano, não? Viver harmonicamente, em harmonia consigo mesmo. Muito bem. Carlos, e falou na pandemia, e eu gostava também de que refletíssemos em conjunto sobre essa questão. Com a pandemia houve uma alteração dos ritmos de vida de todos nós. Se para algumas pessoas se tratou de um sonho, porque ficaram em casa e então desaceleraram, para outras pessoas foi e tem sido um verdadeiro pesadelo. Refiro-me, neste caso em específico, às famílias cujos adultos ficaram em casa em teletrabalho, tendo de dar resposta às exigências educativas e escolares dos filhos, acumulando também ainda outras tarefas, nomeadamente as tarefas domésticas, por exemplo. Têm sido vários os relatos e vários os artigos que ultimamente tenho lido de pais que apresentam o seu desgaste emocional fruto de todo este contexto. E eu queria agora focar-me em específico em duas áreas. A área do trabalho, porque grande parte das pessoas deixou de trabalhar nas empresas para trabalhar em casa, e na área da família. Embora neste momento nós já estejamos a desconfinar progressivamente, a sair de casa progressivamente, os adultos, muitos adultos pais, continuam ainda em casa a trabalhar em teletrabalho, e as crianças agora, por questão de férias, e os equipamentos, as escolas, portanto, pela força das circunstâncias, algumas não estão a dar a resposta necessária, portanto estão a dar uma resposta parcial de algumas horas por dia. Continuamos a ter pais e filhos, adultos e crianças em casa, e esta questão de o adulto não conseguir separar muito bem o mundo do trabalho e equilibrar, como disse, fazer o equilíbrio entre o trabalhar e o descansar, tem efeitos negativos e impactos negativos na sua própria vida e na vida familiar. Prevendo-se que agora em outubro, pelas últimas informações que temos de Portugal, da Direção-Geral de Saúde, que vamos assistir a uma nova fase, a um novo pico de Covid, ainda se calhar com maior incidência do que antes. Como é que a filosofia slow pode ajudar-nos nas áreas do trabalho e na área da família? Neste momento da pandemia ou em geral? Sim, neste momento. Uhum. Bom, este momento como você bem falou, é um pesadelo, é horrível e não vai continuar assim para sempre. É um momento de crise e vai passar, vai haver outro mundo. Eu acho que o que a filosofia slow, o movimento slow tem que fazer neste momento são duas coisas. A primeira é participar no grande debate que está agora começando sobre qual vai ser a nova realidade, a nova normalidade. Porque muitas coisas
que tínhamos aceito antes de como gestionar uma cidade, a educação, o trabalho. Todas essas coisas estão na mesa, temos uma oportunidade para resetear muitas coisas. Eu acho que o movimento Soul tem que estar sentado na mesa, nesse debate para defender as suas ideias e as prioridades da humanidade. Mas, no momento, eu acho que o que a filosofia Slow pode aportar e contribuir são pequenas ajudas, não? Buscar pequenos momentos no dia cotidiano, no dia se você está confinado em casa com duas crianças sem escola. Tem pouca coisa que qualquer movimento do mundo. Estamos em plena crise, não tem solução mágica para isso, mas eu acho que o movimento pode oferecer algumas pequenas modificações na agenda da família, por exemplo. Podem levantar-se da cama 10 minutos mais pronto, mais temprano, mais cedo. 10 minutos, para ganhar 10 minutos na manhã, ter um pequeno almoço um pouco mais tranquilo, ter mais disciplina com respeito às dispositivos eletrônicos, não? Videojogos, sim, etc. Sentar toda a família para discutir, para falar do momento quando a família vai estar conectada à internet e outros momentos quando a família todos vão estar desconectados. Uhum. E também os pais, se estão trabalhando em casa, entre eles, ou se é um pai solteiro, também parar, olhar a agenda e por barreiras, não, por limites de trabalho, de ser vou trabalhar neste horário e depois paro, ou vou dedicar um quarto, um lugar em casa dedicado ao trabalho e trabalho ali, e quando saio, deixo de trabalhar. Então, criar um espaço físico preparado para o trabalho. Então, depende, essa coisa depende de cada família. Algumas famílias não vão ter tanto espaço em casa. Então, é um pouco difícil dar uma receita mágica, porque não tem receita mágica. Não existe, exatamente. Mas eu acho que sempre tem possibilidade, mesmo que sejam pequenas mudanças que qualquer família pode fazer para recuperar pelo menos alguns momentos de conexão humana, de serenidade, de silêncio, de devagar. Obrigada, Carlos. Então, eu vou então agora passar a algumas questões que têm sido colocadas aqui pelos nossos participantes. Uma participante coloca a seguinte questão: nas escolas trabalha-se dentro da dinâmica frenética como método de trabalho. Trabalhar de forma slow não faz parte da metodologia de trabalho com os alunos. Gostava de conhecer exemplos de escolas, se houver, que tenham encontrado uma estratégia diferente para trabalhar com os alunos. Sim. Bom, o meu segundo livro se chama, em português, como se chama? Sob Pressão. Trata disso, não? A educação, crianças, escolas, colégios. E tem todo o movimento pela educação lenta, não, no mundo. Eu acho que não chegou ainda ao Portugal, mas em outros países tem muitos exemplos de colégios que estão redescobrindo o poder da lentidão, não? De momentos para os alunos, para as crianças, quando podem praticar um pouco de meditação, ou tem mais tempo para debater um tema, ou tem menos homework, menos deveres, ou menos trabalhos de casa. Trabalho de casa. Eu sou membro
del board de um colégio bastante conhecido de New York, que se chama Hewitt. É um colégio privado com muitos recursos econômicos, mas tem pais super, super ambiciosos e demandantes e rápidos. Mas esse colégio abraçou totalmente o movimento slow e mudaram a agenda para criar classes ou aulas com mais tempo, para dar mais tempo para o debate, criaram mais tempo para almoçar ao meio-dia, uma redução de homework, não, de trabalho de casa, mudaram junto com os pais o uso de tecnologia. Então, já fizeram muitas coisas e o resultado continua sendo luminoso, não? Porque os alunos são alunas, porque é um colégio feminino, estão tendo melhores notas e têm melhor saúde. Então, muitos exemplos. Outro exemplo é do Singapura, que durante muitos anos era o exemplo da educação rápida mais conhecido do mundo, mas nos últimos 4 anos, Singapura lançou uma revolução silenciosa de desaceleração. Também fizeram muitas coisas parecidas, as coisas que fez Hewitt School em New York, menos ênfase nas notas, mais ênfase no desenvolvimento emocional das crianças, mais tempo para reflexão, para debate, para pensar profundamente sobre coisas. Então, há muitos exemplos. Em geral, estas tendências mundiais chegam um pouco mais tarde a Portugal, mas vão chegar. Chegam também um pouco mais tarde à Espanha, mas a Espanha já tem um movimento oficial de educação lenta, não? Educação lenta, não? Com vários colégios de todos os tipos, privados, públicos, de todas as idades. E também há outras tradições de filosofia educativa, como Montessori, Steiner, Reggio Emilia em Itália. E sempre trabalharam com esse espírito slow. E agora estão empregando a palavra slow e pregando a palavra e dizendo nós somos colégio slow. Eu trabalho bastante em Silicon Valley com empresas tecnológicas, pessoas hiper, super rápidas. E os colégios aí também, eu dou palestras nos colégios de Silicon Valley, estão fazendo a mesma coisa, estão procurando a maneira de reduzir a carga ou a carga de trabalho, mais tempo para reflexão, para comer, para falar, para debater, etc. Assim que não há que perder a esperança, porque há mudanças tectônicas que estão se dando em todo o mundo. E então recomendamos a leitura do segundo livro, o Sob Pressão, para esta área da educação. Sob Pressão, fala disso, sim. Eu também fiz um programa de televisão sobre isto, em inglês, obviamente. Se chama A Resgate da Família Frenética, na Austrália, que também... sim, já vi. Também toca esse tema. Ok. Temos outra questão, Carlos, que tem a ver, que é a seguinte: será viável a valorização do modo slow num currículo vitae de alguém num futuro próximo, tal como já é hoje em dia a experiência e a participação em atividades de voluntariado? Será que o mercado estará receptivo a essa forma diferente de opção, isto é, sem prejuízo para a pessoa, para o empregado, para o colaborador, para a empresa? Eu acho que sim. Eu acho que cada vez mais as empresas estão procurando empregados com profundidade, não? Com essa capacidade de poder ver o horizonte. A criatividade é a palavra mágica, não, deste momento, é a palavra clave, não, no mundo laboral. E a criatividade, como eu dizia antes, está
ligado, não? Está vinculado com a lentidão. Então, não sei se hoje você pode colocar a palavra slow no CV, mas pode usar outras palavras que têm que ver com o slow, reflexão, criatividade, também a capacidade de escutar, de poder escutar a outra pessoa, porque se você vai nas empresas, sobretudo nas empresas no mundo anglófono, né, anglo-saxona, aí eles estão levando-se em conta que a coisa vai demasiado rápido, então estão procurando a maneira de reduzir um pouco a velocidade. Nos últimos anos já vimos um boom de meditação e mindfulness. Então, um amigo meu foi para uma entrevista em um banco em Londres há 4 meses antes da pandemia. E uma das perguntas que as pessoas fizeram para ele foi perguntar se praticava meditação. E isso, eu acho que teria sido impensável há 5 anos, mas hoje em dia é uma coisa bem vista, é uma coisa que é positiva, não? Que uma pessoa saiba parar, estar tranquilo, meditar. Então, eu acho que a mudança está chegando, talvez chegando lentamente, mas está chegando. Poderia estar chegando mais rapidamente, mas... E para terminarmos, há uma questão aqui também. O que é que está, ou o que é que pode ser feito para fomentar essa busca da tartaruga interior, como o Carlos falou, nas novas gerações, para não serem programados em aceleração? Eu acho que temos que começar o mais jovem possível, com as crianças, basicamente bebês, não? Ensinar, mostrar o efeito positivo de ter momentos lentos, não estar sempre conectado à internet ou a TikTok. Obviamente tem momentos de TikTok, mas também tem momentos para jogar jogos de tabuleiro, jogar fora no jardim, coisas mais tácteis, mais naturais, etc. Assim, há que fomentar essa ideia desde a cuna. A cuna, sim, desde o princípio. Desde muito cedo, eu acho. E também não é que perder, como eu dizia antes, a esperança. As novas gerações também, sem a nossa ajuda, estão chegando à mesma conclusão. Os meus filhos são adolescentes, têm 18 e 21 anos agora, e entre os seus amigos fala muito disso, da necessidade de mudar de ritmo, de ter momentos de lentidão, etc. E não por uma infecção minha através dos meus filhos. É uma coisa que está surgindo, não, nessa nova geração. Um exemplo, tem um novo ritual social que é bastante visto aqui, bastante comum em Londres e em Nova York. Se chama stacking. Stacking em inglês é como pilha em português, não? E quando os jovens saem, vão tomar um café em Starbucks, todos estão sentados ao redor da mesa e colocam ou amontona, não? Como se diz? Empilham os celulares, os telefones no meio da mesa. E a pessoa, o primeiro a pegar primeiro que vai o celular para olhar Instagram, paga a conta. Paga a conta de todos. Eu acho bem bacana, não? É bem legal. É uma maneira muito simples, muito divertida, mas também muito poderosa de dizer, temos este momento juntos, nunca mais vamos voltar a ter este momento, porque arruinar este momento tentando estar em vários momentos ao mesmo tempo. É um ritual, não é um ritual imposto pelos baby boomers que não cresceram com essa tecnologia.
são os próprios nativos digitais que estão chegando a essa conclusão. Então, é uma necessidade humana, porque o que faz a velocidade, o vírus da pressa, é que nos desumaniza. Uhum. O slow, ralentizar, desacelerar, nos reumaniza. Isso tem vigência, tem esse efeito em qualquer idade. Se você pode ter 85 anos, 25 anos, 55 anos, é a mesma coisa. Precisamos estar em contato com essa tartaruga interior. Todos. Muito bem. Então, temos aqui outra questão, não é bem uma questão, mas se poderia partilhar o artigo que falou no início, do Economist? Posso. Poderia partilhar connosco? Posso compartilhar com vocês? Para nós, depois, quando... Exatamente, partilhamos com os participantes. Eu posso enviar o link. Tá bom. Ok. Permita-me só mais 2 minutos para lhe fazer uma questão, esta da minha parte, isto porque eu trabalho muito com o slow parenting, os pais sem pressa. Que estratégias, qual era o conselho que daria aos pais, que em setembro vão retomar, em princípio, não é? As crianças vão retomar as aulas. Que conselho é que daria aos pais para que a vida deles seja uma vida mais em equilíbrio? Bom, tenho muitos conselhos, dois. Mais destaca. O primeiro, reitero um conselho que eu dizia antes, que tem que fazer como projetos pilotos, não? Experimentar, provar coisas, provar dias livres de gastar dinheiro, dias livres de tecnologia, dias quando todos cozinhamos juntos, e provar e ver o que funciona para nós, porque não tem fórmula universal, porque cada família é única, cada país é único, cada criança é única, e só ralentizando, só desacelerando, você vai determinar o equilíbrio, a mistura ideal para essa família. Segundo conselho, que também eu acho muito importante, é importante evitar tentar fazer esse processo de desaceleração sozinho. Reitero aquilo que dizia antes, não, do provérbio africano. É muito mais fácil desacelerar-se com outros. Então, procura outros pais que estão pensando na mesma linha, na mesma corrente, com o mesmo desejo, e criar redes, criar grupos, criar comunidades para fazer um apoio, né? Um apoio emocional, porque ainda a velocidade é a coisa mais prestigiosa desta sociedade. Então, vai ser difícil você se separar da maioria. Então, é muito mais fácil se você faz isso junto com outras pessoas. Então, creio na rua, no bairro, no colégio, sempre tem outros pais pensando a mesma coisa e com o mesmo desejo de dar uma infância digna do nome aos seus filhos. Muito bem, Carlos. Obrigada. Estamos a terminar a nossa primeira conversa slow. Estivemos com Carla Honoré, agradecer a todos os participantes e gostava de terminar com aquela frase que para mim faz muito sentido, a frase do Carlos, que para mim faz muito sentido, que é: no mundo viciado em velocidade, desacelerar é um superpoder. E eu acrescentaria, e depende de cada um de nós. Isso. Obrigada, Carlos. Espero voltarmos a ver um dia destes. Obrigada. Em Portugal, espero. Em Portugal, exatamente, em Portugal. Obrigada. Obrigado. Boa noite. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite.